Boa tarde, candidato. Muito obrigado pela entrevista. Uma teoria comum nesse ano na política brasileira é que a coisa mais importante nessa eleição, mais importante do que a ideologia, o partido, é essa diferença entre nova e velha política. Isso é porque a confiança das pessoas nas instituições da autoridade entrou em colapso tão severo que ninguém que parece ligado com o sistema antigo pode vencer. Você concorda com essa teoria e como você pode persuadir os eleitores depois de 40 anos em política, sem escândalo da corrupção nenhum, mas mesmo ocupando vários cargos públicos durante 40 anos, que você representa a nova política? Essa versão publicitária, marketológica, é produzida em São Paulo pelo fenômeno Dória. Um velho político que foi presidente da Embratur no governo Sarney, dali saiu por corrupção e, enfim, filho de políticos, então inventou isso como uma interpretação esperta, é uma palavra negativa em certas dimensões. Esperta quer dizer o inteligente sem escrúpulos, não é? De entender essa repulsa do povo com o momento que o país está vivendo. Mas isso já muito rapidamente virou uma mentira. Ele próprio ajudou a desmistificar isso. E o que o povo brasileiro está procurando são respostas práticas para questões muito práticas, muito concretas, e que consultam a velhíssima questão pobres-ricos. Essa é a grande questão. Não que a gente precise opor necessariamente, mas o pacto distributivo no Brasil, o conflito distributivo no Brasil é o centro do debate. E aí a direita mais reacionária, mais fisiológica, mais clientelista, fica fazendo adjetivos para sair desta grande questão. Mas o atual líder das pesquisas, sem contar Lula, é Jair Bolsonaro, que não tem muitos programas específicos, mas para mim ele tem muitas semelhanças com Trump e Brexit e muitos partidos extremistas na Europa que estão crescendo rapidamente. O principal apelo é que eles estão ameaçando ou prometendo destruir totalmente o sistema político que o povo odeia. Você acha que esse sentimento também é significativo aqui no Brasil? E você é um político que vai mais proteger o sistema político ou vai ajudar a destruí-lo? Não, o sistema político brasileiro precisa ser destruído e criado um novo, porém politicamente. A linguagem da democracia é a política. O que o Bolsonaro é talvez o outro exemplo daquilo que eu estava dizendo na pergunta anterior. Bolsonaro é deputado no Brasil há 28 anos. O mandato no Brasil são 4 anos, ele tem 7 mandatos. E a origem desses mandatos é o Rio de Janeiro, que é o epicentro da corrupção no Brasil. O governador preso, o presidente da Assembleia preso, o Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, preso. E ele sempre foi aliado dessa gente toda. Chamou na sessão do impeachment, chamou Eduardo Cunha de herói. Não é? E eu sou antagônico a essa gente o tempo inteiro. Já fui processado porque denunciei o Bolsonaro, o Eduardo Cunha como corrupto, o Michel Temer como corrupto. E isso é muito isso. Então o Bolsonaro interpreta um personagem. Se ele for combatido dentro do texto dessa peça, não é, que identifica o medo e propõe respostas toscas para a violência impune que campeia no Brasil de uma forma rigorosamente assustadora. Ele propõe a negação da política sendo um político profissional. Mas como você explica o fato que ele está liderando essas pesquisas? Ele está liderando porque 1/5 do povo brasileiro, não é, está cansado com a política. E ele representa nesse personagem... E você acha que esse sentimento tem validade? Eu acho que tem validade. Eu acho que ele é o certo que vai perder a eleição. Com a minha experiência, sim. Não sei quem vai ganhar ainda, há uma brutal disputa, né, entre uma certa racionalidade à direita, que o Alckmin representa, uma certa capacidade de traduzir o protesto em coisas práticas para o futuro, e eu rivalizo nisso com o candidato do Lula, mas eu sei, na minha impressão, que o Bolsonaro é o candidato condenado a perder. Tem muitas pessoas que, incluindo você, que criticaram essa enorme aliança que foi construída pela Geraldo Alckmin. Mas você tentou entrar uma aliança com alguns desses mesmos partidos, incluindo o PP,
o partido mais acusado para Lava Jato. E também você escolheu como seu vice uma senadora que até o ano passado foi um membro do PMDB, provavelmente o partido mais corrupto no Brasil, talvez no mundo democrático. Como você pode prometer limpar Brasília quando, ao mesmo tempo, você está tentando formar alianças com os partidos mais corruptos? O Brasil não é para amadores e um observador internacional, eu sei que não é o seu caso, não nos entenderá jamais. O Brasil tem 35 partidos políticos, 27 dos quais têm representação no parlamento. Todos os especialistas afirmam que a renovação será muito pequena, apesar de toda essa repulsa à política tradicional, à velha política. O partido que mais deve eleger deputados no Brasil fará pouco mais de 10% da Câmara. O que me obriga a ter um olho na eleição e um olho no dia seguinte, porque o país também está colapsado estruturalmente e precisa vitalmente de promover reformas estruturais, numa direção bem explícita, no meu caso, que é restaurar nossa capacidade de crescer a economia com mecanismos de distribuição de renda simultâneos a esse, diferente da ideia vã de crescimento econômico que tem sido a retórica do lado mais conservador. E isso, então, me vulnera a aceitar dialogar, seja com quem for. Eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça que esse grupo chamado autorreferido de centrão, que basicamente é uma coisa mais fisiológica e clientelista do que de direita, pensando na realidade brasileira. Mas eles sinalizaram para mim, para conversar, e eu tive que conversar com eles e estabeleci alguns limites. Por exemplo, agendas práticas, reforma trabalhista. Você não recusou esse convite, você aceitou? Eu aceitei conversar negociou a possibilidade e propus a eles uma linha programática. Sim. E que só era possível, eu disse com explicitude, só era possível um entendimento entre nós daqui para frente. Porque para trás eram insuperáveis as nossas diferenças. E coloquei, objetivamente, teto de gastos, reforma trabalhista, o modo como eles compreendem a reforma previdenciária e o modo como eles entendem o golpe de Estado sobre o qual o Brasil está, não é, que eles promoveram, isso daqui é inconciliável. Cátia Abreu, eu nunca condenei o PMDB como organização. Eu condeno a hegemonia, não é, que eu chamo de quadrilha, que é basicamente chefiada pelo Michel Temer. E eu sei muito bem o que eu estou dizendo, porque eu estou na estrada há muito tempo. Mas sempre tive o cuidado, não é, de ressalvar quadros do PMDB. Por exemplo, o Requião, eu citei sempre, o Jarbas Vasconcelos. E a Cátia Abreu é uma mulher que votou contra o impeachment, votou contra esse conjunto de reformas antipobre, antipovo, antinacionais que o Michel Temer representa e foi expulsa do PMDB. Sim, então vamos discutir ela daqui a pouco, eu prometo, mas para agora vamos discutir um pouco mais sobre o PMDB, porque em 7 estados, seu partido, o PDT, está coligado com o PMDB. 2 estados dessas, seu partido está apoiando o candidato para governador do PMDB. Em Alagoas, vocês estão fazendo campanha para a reeleição do Renan Filho, o governador do PMDB, que é o filho do Renan Calheiros, que apoia o impeachment, mas também é ligado com mais escândalos da corrupção que a gente pode contar. E o vice-presidente nacional do seu partido explicitamente justificou e defendeu essa tática, falando que isso é pragmatismo justo. Isso não é exatamente a mentalidade da velha política que levou ao impeachment e também corrupção sistêmica no Brasil? Não necessariamente, mas eu me sinto constrangido com certas questões, com certas notícias que aconteceram. Entretanto, eu posso relativizar isso, não concordando, eu já confessei, quero dizer de novo, que me constrange algumas notícias. A pior de todas é Alagoas. Menos pelo Renan Filho, que não deveria estar obrigado a pagar pelo Renan pai. Entendi. Não é? Você também apoia o Renan Filho para governador, como seu partido, ou não? Não tenho a menor vontade de frequentar esse palanque. Enfim, mas compreendo os companheiros de lá. Mas só para ser totalmente claro, você é contra, pelo menos, partes dessa estratégia do seu partido? Sou, completamente. Eu tenho no meu estado essa contradição. No meu estado não houve aliança, mas há uma espécie de entendimento sem aliança, sem formalizar, não vão estar juntos. E eu simplesmente anunciei no meu estado que eu sou contra essa aliança. Então vamos discutir seu vice, como eu prometi que vamos fazer. A senadora Cátia Abreu. Ela, primeiramente, não é só contra o aborto e apoia a lei agora, mas mesmo em casos
de anencefalia, então ela quer tornar a lei atual mais restritiva. Também, em entrevista à Folha este mês, ela defendeu a facilitação do porte de armas. Ela afirmou em 2007 que a lista da suja do trabalho escravo era um tribunal de exceção. A campanha dela, em 2014, recebeu R$500 mil de uma empresa flagrado com trabalho escravo, e o próprio irmão da senadora também teve seu nome na lista. Ela é uma defensora dos interesses da agroindústria, por exemplo, agrotóxicos. Então, eu sei que você não pode concordar com todas as posições do seu vice, eu sei disso. E também eu sei que você já disse que era mais conservadora do que você, e por causa disso você escolheu ela, porque a esquerda aqui não pode governar. Entendo tudo isso. Mas, no mesmo tempo, você passou os últimos 2, 3 anos culpando o Lula por colocar o Temer e Cunha na linha da secessão. Então, como pode justificar botar uma política com essa história na segundo lugar na linha da secessão? Quem conhecer a história da Cátia Abreu fora desses estereótipos e dessas simplificações, que não é o seu caso, que trabalha a pesquisa... Alguma coisa foi falsa? Não, mas assim, condená-la porque o irmão está numa lista de coisas é uma ilação, não é? Que tudo bem. Então lá vamos para as castas familiares. Então o camarada que utiliza trabalho escravo ou matou alguém vai me contaminar. Aí é um pouquinho complicado, embora guarde coerência com uma visão que eu não vou esconder. Eu escolhi a Cátia Abreu por isto. Então eu preciso assumir e explicar para as pessoas. Primeiro, Cátia Abreu ficou viúva com 25 anos de idade, com um filho na barriga e 2 crianças para criar. Assumiu imediatamente a tarefa, com 25 anos, de criar sua família. Vem deputada federal, vem senadora 2 vezes, vem ministra da Agricultura e Pecuária. E nessa condição, dá para olhar, eu só tenho orgulho da trajetória dela. Qual é a minha censura ao Temer? É porque ele é conservador? Não. Eu tive muito entusiasmo, até hoje lembro com grande saudade, do vice que o Lula escolheu para si, que era o Zé Alencar, um dos maiores empresários brasileiros da Coteminas, que também foi acusado de trabalho escravo, em condição análoga de escravo. E eu conheço o Zé Alencar. O Zé Alencar é uma figuraça extraordinária. E não é porque ele é conservador que o Temer é conservador, é porque o Temer é corrupto. O Lula escolheu o Temer, eu e o Lula sabíamos que o Temer era corrupto. E corrupto na presidência da República, um corrupto notório, é uma coisa que choca qualquer pessoa. Não tem nenhuma corrupção da Cátia Abreu? Essa história, zero. Defendendo... Nunca respondeu por nada mal feito, etc, etc. Se você olhar, a legislação brasileira permitia que a contribuição empresarial fosse legítima e legal. Todos nós, eu não estou falando eles, todos nós recebemos. E, por regra, a corrupção no Brasil está encastelada na iniciativa privada. Mas isso não quer dizer, né, que porque aquela empresa amanhã foi flagrada na picaretagem, que o fato dela ter financiado uma campanha obriga você a ter solidariedade com isso. Numa civilização minimamente respeitosa das franquias democráticas, é a denúncia, é o inquérito, a devida apuração do contraditório, a ampla defesa, é a presunção de inocência. Ela não responde por nada. Mas porque quando eu entrevistei o Lula e também o Dilma, eu perguntei a mesma coisa. Como você pode formar uma aliança com o PMDB? Não é a sua culpa que o Temer e Cunha estão com poder? Para mim, eles responderam com esse mesmo argumento. Não, eu sei que você... Estou vendo uma diferença. Eu estava lá. Mas eu estou fazendo, olha, não podemos governar sem os partidos centristas. Isso é mentira. A diferença para você é Cátia está sem corrupção e decência e espírito público. E, basicamente, compromisso com o projeto que eu estou defendendo. O Brasil não vai sair dessa encalacrada estrutural sem um projeto nacional de desenvolvimento que associe concretamente os interesses da produção, que a Cátia, para mim, representa brilhantemente, com os interesses do mundo do trabalho, que eu tenho mais instantâneo reconhecimento como representante. Em quase todas as entrevistas que eu vejo com você, os jornalistas fazem a mesma pergunta com você.
sobre o que eles chamam seu comportamento. E temperamento. Para mim, exatamente. E para mim parece que quase eles estão exigindo que você promete que você está melhorando com isso, que agora você é mais bem comportado, mais gentil, mais comportado, mais educado. Às vezes, para mim, parece como você está prometendo isso. Já melhorei, pensei sobre isso. Mas quero a sua opinião sobre essa questão. Nesse momento, na política brasileira, dado que está lá em Brasília, que tem poder, esse país precisa de mais um presidente fino e educado, com boas maneiras, ou um presidente mais combativo, mais agressivo para lutar contra essas facções controlando Brasília? Definitivamente, o Brasil precisa de um presidente afirmativo, que restaure a autoridade do Estado de Direito Democrático e que confronte uma lógica de privilégios que está matando o país. Eu tenho ouvido essa tentativa e eu me sinto, de alguma forma, lisonjeado, porque depois de 38 anos de vida pública, né, governador, prefeito de capital, ministro 2 vezes, tudo que se levanta contra mim é um possível temperamento. Eu não vou mudar o temperamento, apenas não vou dar, por habilidade, por tática, eu quero ganhar as eleições, eu não vou dar um elemento adjetivo para isso. Eu prefiro manter minha intransigência, minha valentia no substantivo. Então, estou propondo um tributo progressivo sobre heranças grandes, estou propondo um tributo sobre lucros e dividendos, estou propondo rever todas as renúncias fiscais que se deram a grandes corporações que não se explicam num país que está quebrado, com a população morrendo às moscas, sem capacidade de investigar nem 10% dos 63.800 homicídios que aconteceram. Então, eu abro mão do adjetivo, não é, para sustentar a mesma posição. Ok, mas estou perguntando sobre essa questão, sobre esse comportamento, porque para mim o momento com o mais impacto nessa eleição até agora foi no último debate presidencial, quando a Marina enfrentou Bolsonaro diretamente, em todas as formas, fisicamente ficando bem perto dele, apontando o dedo, denunciando o caráter dele. Esse momento se tornou viral, todo mundo está animado sobre isso, discutindo isso. Enquanto ela está fazendo isso, você está falando, gostaria de chamar meu velho amigo, meu amigo querido, o governador Geraldo Alckmin, não é nada pessoal, quero só discutir questões importantes com meu amigo que conheço há muitos anos. Você se preocupa que esse estilo, para mim, novo estilo para você, faça você parte do sistema político que tantas pessoas detestam e perder seu diferencial? Não, em absoluto. A Marina, que é mulher, magrinha, baixinha, frágil na sua aparência, ela pode encarar o Bolsonaro, botar o dedo no nariz dele e está tudo muito bem. Eu, corpulento, forte, muito treinado, né? Eu tenho um exercício acadêmico muito grande. Se eu fizesse aquilo, eu transformaria ele numa vítima da minha arrogância, da minha prepotência. Mas não precisa necessariamente ser físico, mas essa forma de discurso. Não, mas veja bem, eu estou fazendo uma tática para me apresentar uma importante faixa do eleitorado que não me conhece. E essas pessoas estão muito infensas à política. E elas não querem ver um bate-boca. A Marina fez aquilo, divertiu a todos nós que temos um antagonismo grave. Eu fui lá e dei um abraço nela. Somos velhos amigos, o que é que eu posso fazer? Mas para todas as pessoas que você não conhece, você acha que tem urgência que você diferenciar você de Alckmin, de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias? Quando todos nós estivermos conhecidos, e essas questões de atributo pessoal, da capacidade de disputar de forma educada, elegante, isso é minha história. Se você recuperar meus debates para governador, meus debates para prefeito, eu fazia isso. Porque as pessoas até gostam. Agora, eu vou ser muito duro, quando todo mundo tiver conhecido, as coisas estiverem claras, vou ser muito duro no esclarecimento à população de quem está do lado de quem. Isso não tenha dúvida, mas campanha é um processo de acumulação. Tudo bem, né? Vamos ver. Numa entrevista na semana passada com o Globo, você criticou o que você chama a velha esquerda, seja o PSOL e outra parte da esquerda, que você chamou outra esquerda e intransigente, e que, em suas palavras, acaba de se descomprometendo com a realidade do povo. Isso é uma crítica que acho que tem muita validade
para a esquerda, o desafio da esquerda mesmo. Mas o exemplo que você deu sobre isso era a política de drogas. E você reclamou especificamente que cada vez que você visita Rio de Janeiro e se encontra com ativistas políticos, você disse isso, que eles querem exigir de mim compromisso de descriminalização de drogas, porque eu gosto de fumar minha maconha. Nenhum problema, meu patrão, mas eu quero ser presidente do Brasil e não o guru de costumes. Você disse isso, e eu quero perguntar sobre isso. Porque, na realidade, uma das vozes mais influentes no movimento para legalizar as drogas aqui no Brasil é Fernando Henrique, que dedicou muito tempo, muitos anos, trabalhando para essa causa, junto com pessoas como Kofi Annan e os líderes mais respeitados no mundo. Você acha que Fernando Henrique faz isso porque ele quer fumar maconha ou porque ele reconhece que essa política da criminalização das drogas cria consequências bem graves e sérias para vários aspectos da sociedade brasileira? A política de criminalização das drogas, a guerra às drogas, é uma política fracassada. Minha opinião nunca foi omitida sobre este assunto. A questão básica, Glenn, é que nós estamos num processo eleitoral no Brasil, aqui e agora. O presidente da República não tem atribuição para resolver isso. Ele pode colocar o peso da sua liderança, mas sabe qual é a chance de uma iniciativa do presidente da República dirimir essa questão? Zero. Eu sei, mas você está zombando essa preocupação não é como zombando. Alguma coisa pequena. O problema é que as pessoas tomam a minha opinião pela parte publicada delas. Então eu estou começando aqui dizendo exatamente de acordo consigo. Agora o Fernando Henrique presidiu o Brasil 8 anos. Sim. Por que ele não fez? É uma questão importante. Que é uma questão simples e trivial. Ele não fez na campanha para não ferir um conservadorismo dos cristãos, evangélicos, católicos, que tem esse assunto como um assunto tabu. Tudo bem. E ele não fez isso no governo porque o Fernando Henrique é um demagogo. Tudo bem, mas você concorda com essa posição que para problemas bem sérios aqui no país, violência, segurança pública, abuso da polícia, a população de prisioneiros, o sistema de racismo, botando muitos jovens negros na prisão, é muito ligado com essa questão da criminalização das drogas. Não é só um sobre equívoco. quem quer fumar É um equívoco. Hoje, o usuário de droga no Brasil já não tem mais nenhum problema com a lei. Isso já está dado. E não foi porque nós inovamos legislativamente, é porque o judiciário fixou, né, que portadores, usuários, etc., não são presos. Mas está botando pessoas na prisão que estão vendendo os pequenas Então vamos lá. quantidades. Sobre isso eu tenho falado muito repetidamente. Eu acho um grosseiro equívoco o encarceramento de jovens, porque são pequenos traficantes, que na verdade os grandes traficantes oferecem para a polícia matar ou fazer flagrante, estatística, etc., ou quando são presos viram o exército de reserva do verdadeiro problema brasileiro, que é o narcotráfico e as facções criminosas. Então, isto daqui, o encarceramento, para mim é claro, nós temos que acabar com isso. Mas eu não preciso entrar nesse debate dando um murro na ponta de uma faca que não é racional, é tabu para os grupos religiosos, que são ampla maioria na sociedade brasileira, isso é tabu. E, de repente, eu que estou preocupado com o combate à corrupção, eles são meus aliados. Eu estou preocupado com a pobreza, a miséria, a desigualdade, eles são meus aliados. E eu vou jogar todos eles fora por uma imprudência, um descuido, um despotismo esclarecido. Mas isso não é o que o líder faz? Não. O líder verdadeiro, ele compreende a sua nação e procura resolver os conflitos mediando, estabelecendo a magistratura. Então, eu tenho proposto para debater a política de Portugal. Mas, geralmente, sobre essa questão, você é conhecido como um político que tem opiniões fortes e você se expressa na forma assertiva. Mas muitas vezes tem debates cruciais que estão acontecendo aqui no Brasil e também na toda a América Latina, o direito do aborto, a criminalização das drogas, onde você se recusa a dar uma posição muito forte falando que você vai deixar isso para plebiscito, o referendo, deixando o povo decidir. E gostaria de saber, porque essa é uma tática usada por muitos políticos, muitas democracias, para escapam as questões controversas. Isso que você está fazendo um cálculo político ou como você decidir quando você vai ter uma opinião forte que você expressa e você deixa, vamos deixar isso para plebiscito? É muito improvável
que qualquer assunto, seja ele tabu ou não, eu não tenho uma opinião assertiva, clara, contundente, que você pode recuperar na internet. Qual é a sua opinião qualquer assunto, sobre qualquer discriminação assunto. de drogas? Entretanto, uma coisa é o cidadão Ciro Gomes, livre para opinar, para escrever, acadêmico, e outra coisa é alguém que quer representar um momento de transição criticamente grave da vida brasileira, em que eu posso desperdiçar energias populares que são potencialmente solidárias na hierarquia dos nossos dramas, muito mais grave do que essas outras questões que são graves também para muitos grupos de coisa, por inabilidade política. Então eu estou sendo explícito. Nesses assuntos que têm uma interdição moral, religiosa, eu não vou me omitir. Eu vou me colocar, vou desacralizar o assunto e vou promover um debate. Eu não estou propondo, como a Marina, um plebiscito, não. Eu acho, por exemplo, que a questão do aborto, antes do próximo presidente se estabelecer, estará resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Como nós resolvemos lá atrás, pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito civil do chamado casamento gay. E isso vai se acumulando na vida brasileira e eu tenho que ser hábil. Não é para me omitir, não estou me omitindo de nada. Se esse assunto virar comigo, eu vou acabar com o encarceramento. Tá. Isso é compromisso meu, mas uma coisa é o encarceramento, todo mundo vai ficar de acordo comigo. Outra coisa é eu entrar num debate estéril, moralista, religioso, não é racional, né, sobre descriminalizar o uso de drogas. Quais são as drogas? Vamos descriminalizar a maconha, que é só o que eles querem. E a cocaína? E o Portugal fez para todos. E o crack, eu sei. Mas veja bem, o Brasil não é Portugal. Esse é o modelo melhor que eu estou colocando como minha proposta no meu programa de governo. O modelo de Portugal. Mas o Brasil não é Portugal. Então, você está falando que você é contra a descriminalização para todas as drogas ou você é a favor? Eu não estou convencido. Acho que a maconha é irrelevante. Acho que não precisava ser crime. Mas essas drogas químicas pesadas, eu tenho muita dúvida se descriminalizar é a solução. Sabe por quê? Eu não conheço um precedente onde funciona. Você acha que como a tolerância zero também não tem precedente de funcionar. Mas você acha que a guerra às drogas está melhorando? Acho que ela está perdida, está piorando. Está piorando. Agora o Brasil está passando uma epidemia de violência, não só em geral, mas especificamente contra as mulheres, motivado por gênero. E também, além disso, dados mostram que mulheres ganham, em média, 3/4 do rendimento, o salário dos homens fazendo o mesmo trabalho. E quando outros candidatos presidenciais estão questionando sobre esses problemas, para mim, eles respondem em uma forma muito vaga, como eles nunca pensaram sobre esse problema, nunca ouviram que esse problema existe. Mas seu programa tem a igualdade de gênero como um dos pontos centrais. Mas gostaria de saber quais políticos especificamente você vai implementar, não com palavras lindas como garantia de aplicação da Lei Maria da Penha ou adoção de médias apropriadas para melhorar a capacidade de mulheres para obter renda, mas especificamente para reduzir essa violência contra mulheres e para resolver essa desigualdade de salários. A desigualdade de salário já é ilegal. O Brasil é signatário da Convenção da OIT, que determina o salário igual para a mesma jornada de trabalho. Mas está acontecendo mesmo. Está acontecendo. Então, trata-se de enforcement. E quem faz esse enforcement é o Ministério do Trabalho. A fiscalização, comigo, é assim, vai pagar salário igual, e isso é, sim, tarefa do Estado promover. Ao contrário do que diz o Alckmin, o Bolsonaro e outros liberaloides brasileiros. Vai pressionar as empresas, mas você acha que... Fiscalizar e multar. Mais do que pressionar, fiscalizar e multar, porque isto é ilegal. Eu pretendo revogar a atual reforma trabalhista e substituí-la por uma nova que encerre determinadas aberrações, entre elas a faculdade que este país permitiu em pleno século XXI de que um patrão coloque uma trabalhadora grávida em ambiente insalubre. Já não tenho a mesma segurança do que fazer para especificamente olhar, sob o ponto de vista de gênero, para o crime contra as mulheres. É uma tendência assustadora que está acontecendo no Brasil, mas é uma tendência ainda, não são números absolutos tão graves quanto o morticínio de jovens, pouco importa o gênero aqui, mas são quase sempre homens, né? A questão do feminicídio, que é a morte da mulher pela circunstância de ser mulher e normalmente por um
amor antigo, frustrado, um namorado, um marido, etc. E sobre isso, que é Pois é, especificamente? francamente, eu estou desafiando os acadêmicos a me oferecerem alternativas mais práticas, porque eu também gosto de ser muito prático. Quando os meus assessores começam, eu digo, não quero saber de palavrório, porque eu sou um invivido, eu preciso entregar as coisas práticas. E eu confesso, no momento em que lhe falo, que a única providência que surgiu até agora que eu vou tomar é mudar a legislação brasileira para permitir, já na instância policial, ou seja, o delegado ou escrivão de polícia, promover, antes de autorização judicial, as medidas de proteção e segregação. Então, determinar que o marido ou o namorado que ameaçou não se aproxime mais do que 500 metros, hoje precisa de uma autorização judicial. É importante para financiar mais os abrigos que protegem as mulheres que estão sendo ameaçadas. Isso é fácil, mas isso é depois da violência acontecida. Sim. Isso é depois. Nós no Ceará nós temos casa de passagem, etc, etc. Mas nós precisamos estancar na origem. E eu realmente ainda estou estudando, porque a única providência prática que eu achei em toda essa consulta que eu faço é essa de permitir com mais agilidade que o delegado determine medidas de segregação para confinar ou atenuar o risco antes de que aconteça. Isso é uma coisa que já está decidida por mim. Mas você tem umas outras questões no Brasil. Por exemplo, 63.880 homicídios. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos na esteira de disputa de território por droga. Aqui é trazer para a instância federal a responsabilidade da investigação até a segregação prisional para o governo federal contra as facções criminosas. No oposto do que alguns estados fizeram, que fizeram acordo com essas facções criminosas, em troca de, deixando frouxa a circulação de droga, eles garantirem que não haverá homicídio. São Paulo é o caso. E no Brasil nós precisamos mudar isso completamente. Todo o comando das facções criminosas hoje, em São Paulo, que está infernizando o Brasil inteiro, estão em prisões estaduais. Enquanto isso, nós temos metade das vagas nos presídios federais ociosas. E sobre essa questão do intervenção do federal, o militar no Rio de Janeiro, você acha que essa está funcionando nem um pouco? Ou isso foi um insulto à dignidade do nosso povo. Não é? Eu disse isso antes, na hora que todo mundo... Porque o povo está com medo. E como o povo está com medo, os políticos espertalhões que são, não é, oferecem soluções mágicas, rápidas, drásticas, barulhentas e aparatosas, e isso, no primeiro momento, causa determinadas ilusões de ótica. Mas quem estuda as coisas, quem tem experiência, já dava para ver que isso seria uma tragédia. Por quê? Porque Força Armada é treinada para matar o inimigo. E nós precisamos de forças policiais que formem a culpa, que aperfeiçoem a prova, que façam a investigação para segregar o bandido, o meliante. São tarefas completamente distintas, a literatura é farta nesse assunto. O México cometeu mais ancestralmente essa imprudência, corrompeu completamente parte importante das suas forças armadas. Sobre educação, você acha que a escola é um lugar para discutir gênero, sexualidade, homofobia e igualdade de todas as formas de famílias? É evidente. Não existe esse negócio que o Bolsonaro inventa para assustar as pessoas, de que nós estamos introduzindo uma cartilha de manual, cartilha de ensinar a criança a ser homossexual. Isso tudo é uma brutal canalice, né? Nunca houve isso. O que nós precisamos fazer é que a escola seja um lugar que informe de forma iluminista as coisas da vida. Não para fazer cabeça disso ou daquilo, mas introduzir a ideia da diferença, da tolerância. Isso é absolutamente imperativo. A rigor, para não ficar numa proposta que parece de longo prazo para um assunto tormentoso, só vamos enfrentar o problema da violência contra a mulher, que eu não soube responder com devida ênfase, porque sou honesto, né? Se nós criarmos um jovem, uma criança, uma humanidade diferente. Não é? Sim. E isso se faz na escola. Então, sobre esses dois problemas que acabei de perguntar, sobre desigualdade de gênero e também o problema com homofobia e todas essas atitudes, você, claro, tem propostas de parte da sua campanha, mas durante seus mandatos como governador, ou durante os mandatos do seu irmão, do governador também, vocês fizeram alguma coisa específica sobre esses dois problemas? Sim, eu como governador fiz o que pude para criar esse ambiente.
Qual políticas políticas você afirmativas, bastante claras. Eu criei um locus perto do meu gabinete para fazer isso, criamos comissões para fazer isso. Mas não comissões para discutir, mas políticas específicas. Você implementou, como governador, políticas para combater a desigualdade de gênero, homofobia? Sim. Toda a capacitação do magistério do Ceará durante o meu período introduziu a discussão da tolerância e do respeito à diversidade. Para concluir, quero perguntar um pouco sobre Lula e Lava Jato, porque não pode entrevistar ninguém neste país sem perguntando sobre isso. Você tem sido, para mim, bem consistente sobre sua opinião sobre o caso criminal de Lula. Se não me engano, você acredita, por um lado, que faltam evidências suficientes para justificar a condenação de Lula, mas, por outro lado, você acha que é louco para olhar como Lula como uma vítima da judiciário com motivos políticos, tá certo? Perfeito. Coisa que não estou entendendo sobre a sua posição, não estou entendendo sinceramente. Como pode explicar que agora 4 juízes afirmaram essa condenação na maneira que garantir que Lula vai ser barrado para candidatura da presidência, exceto que o judiciário está comportando com motivos políticos? Como pode explicar isso? É simples de explicar. Eu conversei com Lula e só ele pode definir que tipo de reação vai ter diante do fato de que uma sentença frágil, homologada por um tribunal regional, o coloque na situação de uma lei que, bem intencionada, é uma aberração jurídica que ele, Lula, fez acontecer contra a minha opinião. Tá. Veja bem, deixa eu explicar. Tá. Então, se o paciente se sente vítima de uma trama golpista, marginal à lei, envolvendo organicamente o judiciário, na América Latina, você denuncia e vai para o exílio, vai para a embaixada, levanta o povo. Não, a opção do Lula, pessoalmente, foi recorrer. O recurso supõe a crença no sistema. Portanto, não dá esquizofrenicamente para eu dizer que o judiciário está numa trama golpista e eu recorro a esse judiciário esperando que ele considere o meu recurso. Mas percebe? é possível para o judiciário, o juiz, por exemplo, nos Estados Unidos, juízes, o Supreme Court está sempre sendo acusado, decidindo com motivos políticos, motivos corruptos, não golpe, mas com motivos políticos e não com pensamentos, decisões sobre a lei. Isso é possível aqui, que não gosto do discurso que o Lula é vítima do golpe do judiciário, mas que ele está se comportando com motivos políticos. O judiciário brasileiro está completamente fora das suas atribuições. O Ministério Público brasileiro passou de qualquer razoabilidade. Isso é uma peculiaridade do momento brasileiro. O poder político, democrático, destruiu-se. A presidência da República desmoralizou-se na esteira de corrupção e de desconfiança. E o poder legislativo, que são os 2 poderes democráticos de origem popular, também apodreceu, perdeu a confiança da nação. Além do Ministério Público eleito aqui, são concursos. E eles se atribuem um despotismo esclarecido de tutelar a nação. Isso, no nível municipal, virou uma anarquia, uma anomia, né? uma aberração institucional, que é uma das tarefas que eu tenho, de devolver a funcionalidade das instituições brasileiras ao seu cada qual. E até fui muito condenado, porque falando no ambiente popular, eu disse que cada um tem que voltar para a sua caixinha. Tá. Você acha que tem evidência suficiente para falar que o Geraldo Alckmin é corrupto? Na tarefa de um homem de Estado, há 2 responsabilidades, não roubar e não deixar roubar. Eu acho que ele clara e lucidamente deixa roubar. Então ele é corrupto, na sua opinião? Você afirma isso, porque para mim é muito duro afirmar, porque é um velho amigo. Mas que ele deixa roubar, não tenho a menor dúvida. Tá bom, última pergunta. Até agora você se recusa para falar se você usaria o poder de indulta em favor de Lula, se você se tornar presidente, porque você disse que não é certo para dar uma opinião sobre isso até ele completa todos os recursos. Isso não estou entendendo. Já sabemos a evidência que o Sérgio Moro apontou para justificar a condenação. Agora tem um tribunal
que afirmou essa condenação, por que você não pode falar simplesmente se usaria o poder indulto se Lula perder no último passo? Por duas razões. A primeira é que o Lula não quer isso, porque o Lula está no meio de um itinerário de recursos em que restam a ele duas apelações. O recurso extraordinário no STJ, um recurso especial no STJ e um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Portanto, qualquer pessoa que anunciar um indulto está supondo, a premissa do indulto é o trânsito em julgado. Então, eu estaria supondo publicamente, sendo um adversário cordial, mas um adversário da estratégia deles, que o Lula vai ser condenado nas duas instâncias, como eu até acredito que vai ser mesmo, né? Porque não há muita margem a partir do que eles estão fazendo. É esquizofrênico você pegar uma multidão de militantes seus e ir para a porta de um tribunal. Isso é república de banana. Ou você não acredita na instituição e cumpre seus ritos, ou você não acredita na instituição e vamos à luta, como eu me propus lá na data própria. A outra razão é que cada vez que eu, de boa fé, pretendi ajudar o Lula, eu fui agredido, insultado violenta e traiçoeiramente pela cúpula do PT. Mas você estava criticando o Lula muito duramente no último ano também. Eu duvido que você encontre uma crítica pessoal ao Lula. Eu critico o comportamento. Vamos agora. Você acha correto? Você acha correto? Até as pedras do caminho sabem, se o saber comum, se o senso comum for correto, que o Lula não será candidato. Se ele não será candidato, como é que se explica essa fraude que ele está patrocinando? Não, mas estou falando, essas palavras são muito duras. Sim, então mas isso é uma fraude. As pessoas precisam entender, porque eu conheço o povo. O povo brasileiro tem uma gratidão, tem ódio, muitos têm ódio, mas o povo mais pobre, mais humilde, tem uma gratidão, um respeito, um carinho pelo Lula. E o que eles estão fazendo com isso? Eles estão incitando essa população com uma mentira de que o Lula vai ser candidato, mexendo com tudo quanto é de chicana jurídica, para chegar lá na frente, criar uma comoção e o Lula indicar uma nova Dilma, uma pessoa que não tem liderança, que não tem experiência, que acabou de perder. Espera um pouquinho. O meu amigo, acabei de apoiá-lo, não faz 2 anos, candidatou-se a prefeito de São Paulo no cargo e perdeu, não foi para o Dória, que é um farsante, no primeiro turno, ele perdeu para nulo e branco. Tirou 16% dos votos. Como é que alguém acha que um camarada desse, com 15 dias da eleição, vai virar presidente? Se isso der certo, não dá certo. Sabe por quê? Porque se é um presidente desse tamanhinho, que vai passar para a sociedade a necessidade de sair de Brasília em hora de tensão e consultar o Lula no presídio em Curitiba. Isso destrói um país. Não é possível. Isso é crítica ao Lula? Isso é crítica política. Então, candidato, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu disse a você em off e vou dizer em on. Você devia ajudar um pouco o jornalismo brasileiro a ser mais profissional. Parabéns pela qualidade das questões. Muito obrigado.